noite, graça e paz. Quem está feliz aqui hoje à noite? Glória a Deus. Como é bom estar na casa do Senhor, né? Que saudade de voltar para a casa do papai. E o Senhor nos deu essa oportunidade, né, de cada um estar aqui. Então, meu irmão, adore a Deus de corpo e alma, porque nós sabemos que esse Deus merece toda honra e toda glória. Então, você veio aqui hoje para buscar a Deus. Então, você está no lugar certo. Era para você estar na sua casa, então, em outro lugar. Mas se o Senhor te trouxe aqui, porque o Senhor tem um propósito muito grande para cada um de vocês. A bênção vai ser grande. Eu convido a amada igreja que se coloca de pé. Vamos estar lá, abrir nossas Bíblias. Quem trouxe suas Bíblias, vamos estar lá lendo no livro de Mateus, capítulo 5, do versículo 1 até o 12. Amém? Que fala assim: Jesus, vindo a multidão, subiu ao monte e assentou-se, aproximou-se dele os seus discípulos, e subindo e abrindo a sua boca, ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque deles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque deles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os... agora aqui gasgou. Panificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque eles é o reino dos céus. Bem-aventurado vós sois, porque quando fuis injustiçado e perseguido e mentiram, dizendo todo mal contra vós por minha causa, exaltai e alegrais, porque grande é o vosso galardão no vosso céu, porque assim perseguiram os profetas que foram até antes de vós. Amados, o que essa palavra tem a dizer no versículo 2, né? Nós estamos fazendo o ID de Jesus. Muitas vezes nós somos caluniados, perseguidos, maltratado, mas nós estamos fazendo o ID de Jesus. Então o que você faz aqui na obra de Deus, não importa os que vão criticar, os que vão blasfemar contra você, mas nós temos que se preocupar que lá no céu Deus tem preparado o galardão para cada um de nós. E eu quero que a amada igreja feche os olhos. Vamos orar a Deus. Bendito e maravilhoso Deus, Pai celestial. Pai, nós te louvamos, Pai, porque até aqui o Senhor nos tem dado, Pai, a sabedoria, Pai, nos tem dado e nos tem renovado as nossas forças, Pai. Obrigado, Pai, por cada um que retornou à casa do Papai. Obrigado, Senhor Jesus, por cada irmão que entrou aqui, Pai, para louvar, Senhor Jesus, e te adorar, Senhor. Senhor Jesus, que cada irmão que sai daqui, que possa sair daqui, Pai, transformado, Pai, da tua parte. Oh Espírito Santo, venha falar com cada um de nós, Pai querido. Venha, Senhor Jesus, quebrantar os nossos corações através da tua palavra, através dos louvores, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai, continue abençoando a vida de cada um dos teus filhos, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus. Nós estamos no melhor lugar que podíamos estar nessa noite. Amém. Existem pessoas que estão assistindo, que elas querem estar aqui nesse lugar e não podem. Por isso, nessa noite, a sua adoração pode ser a adoração de outra pessoa.
Por isso, se entregue na presença de Deus. Eu queria começar esse momento de louvor pedindo para cada irmão que parasse por um minuto. Vamos orar nesse momento pelas vítimas dessa doença. Orar pelas pessoas que estão enfermas, que estão na UTI, que não sabem se vão acordar amanhã, que estão na enfermaria. Deus, em nome de Jesus, Pai. Não há instrumentos, não há pastores, não há levitas, não há, ó Deus Pai, um prédio bonito, ó Deus Pai, que é capaz, ó Deus Pai, de suprir, ó Deus Pai, essa falta que essas pessoas vão fazer, ó Deus. Conforta as famílias, dê esperança àqueles que estão sem, ó Deus. Ministra, ó Deus Pai, cura nesses hospitais, não só de Peixoto, mas como do Brasil. Nós sabemos que o Senhor é um Deus capaz de curar todo o mundo, se o Senhor quiser, ó Deus. Por isso nós te pedimos a tua misericórdia, ó Deus. Envia anjos de cura em casas, hospitais, ó Deus Pai, nas ruas. Em nome de Jesus, Deus Pai, eu te peço nessa noite, se depender, ó Deus Pai, da minha adoração, se depender da minha oração, então seremos todos curados, ó Deus. Se depender da oração dessa igreja, então seremos todos curados, ó Deus Pai. No que depender de mim, ó Deus Pai, anjos serão, ó Deus Pai, enviados agora em cada leito, ó Deus Pai, nos pulmões, ó Deus Pai, sopra nesse momento, ó Deus Pai, que as pessoas possam não saber explicar o que aconteceu, que médicos fiquem confusos, mas que o teu nome seja glorificado. Que pessoas, ó Deus Pai, por mais que doa, por mais que seja triste, mas que possam ter uma segunda vida, porque te viram face a face. Tu és o Deus que sopra o fôlego de vida, e nós queremos aqui nessa noite adorar por eles então, ó Deus Pai, chorar por eles então, gritar por eles então, ó Deus. Somos representantes dos teus adoradores nessa noite, em nome de Jesus, ó Deus Pai, amém, Deus. Não há nada que pode nos afastar do amor de Deus. Não há nada que pode te afastar do amor de Deus. Não existe pecado, não existe diabo, não existe dificuldade financeira. Nada pode te afastar de Deus. Porque, amado irmão, se fosse para Jesus, pense nesse momento, se fosse para Jesus voltar aqui, passar por tudo que Ele passou, para salvar essa humanidade, para salvar essa vida, sabe qual seria a resposta? Ele faria 100 bilhões de vezes mais para ter você na casa dele. Nada vai me separar do teu amor, do teu amor. Louve isso com amor para Deus. Nem a morte, nem a vida vão me afastar do teu amor. Diga isso com todo o seu fôlego. Nada vai me separar do teu amor, do teu amor. O abraço dele. Jesus vem me abraçar, em ti vou repousar. Onde é o melhor lugar? Nos teus braços é o melhor lugar. Jesus vem me abraçar, em ti vou repousar. Nos teus braços é o melhor lugar. Nos teus braços é o melhor lugar.
vem me abraçar, em ti vou repousar, nos teus braços é o melhor lugar. Jesus vem me abraçar, em ti vou repousar, nos teus braços é o melhor lugar. Leva-me a viver a tua vontade, leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. Leva-me a viver a tua vontade, leva-me a viver o teu querer. Eu quero. Diga isso bem alto, diga isso bem alto. Leva-me, Deus. Leva-me a viver a tua vontade, leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. Leva-me, Deus. Leva-me a viver a tua vontade, leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. Vem abraçar, Deus. Jesus vem me abraçar, diga isso. em ti vou repousar, nos teus braços é o melhor lugar. Jesus vem me abraçar, em ti vou repousar, nos teus braços é o melhor lugar. Glória a Deus. Melhor lugar, irmão. O título dessa música já diz que é o melhor lugar para nós estar reunidos na casa do Senhor. Eu não sei vocês, mas eu orava por todo dia esse retorno para que nós voltássemos à casa do Senhor, pois o Senhor tem nos abençoado de várias formas. E quando nós olhamos, se deparamos diante de Deus, nós ficamos constrangidos por aquilo que Ele faz na nossa vida. Nós não merecemos aquilo que Deus faz por nós, né? Pois todo discípulo, toda pessoa que dizer, eu sou merecedor, ele não reconhece o amor e a graça de Deus em suas vidas. Quero convidar os irmãos aqui a abrir a Bíblia e estar dizimando na casa do Senhor, ofertando, né? Pois a casa do Senhor precisa dos mantimentos e nós precisamos aqui ofertar na casa de Deus. Amém? Vamos abrir em Gênesis, capítulo 4, versículo 3 ao versículo 6. Amém? Pode caçar aí, nós vamos ler a palavra do Senhor Jesus. A palavra de Deus é maravilhosa. Irmão, eu quero dizer uma coisa antes de nós ler a palavra. Se você buscou uma resposta e você não achou em cima da terra, eu quero dizer que na palavra de Deus você vai achar a resposta para aquilo que você buscou. Amém? Glória a Deus. Então diz assim a palavra: aconteceu que passado um tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel trouxe também dos primogênitos de suas ovelhas e das gorduras deste. E o Senhor se agradou da de Abel, de sua oferta, mas não se agradou de Caim nem de sua oferta. Irou-se Caim sobremaneira e descaiu seu semblante. Então o Senhor disse a Caim: por que te iraste e por que descaiu teu semblante? Amém, irmão? Aqui, irmão, há 2 capítulos atrás, a palavra diz que o Senhor fez os céus e a terra em 6 dias, e no 7º dia Ele se descansou. E a palavra vai nos dizer que nós vivíamos no paraíso, e após a queda de Adão e Eva, nós fomos condenados ao pecado, e nós podemos ver que hoje nós vivemos em aflição e agonia por causa
da desobediência. Mas essa palavra ela vem nos animar, porque quando Abel sacrifica o cordeiro ao Senhor, ele recebe a oferta. O que Deus quer dizer para nós? Que se nós se sacrificarmos e entregarmos a Ele, Ele nos recebe como filho. E esse texto, pastor, ele nos leva a muito tema, a tanto como a oferta e como a morte de Jesus Cristo, que é o Cordeiro. Ele simboliza esse texto. Jesus Cristo é o Cordeiro que morreu por os nossos pecados e Deus recebeu como oferta, como pagamento pelos nossos pecados. Amém? Então eu quero convidar você a ofertar hoje diante da casa do Senhor, dar do seu melhor ao Senhor, porque Ele vai receber assim como Ele recebeu a oferta de Abel. Amém, irmãos? Glória a Deus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito e que vais fazer, Deus, por tudo que tens feito, Por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Amém. Vamos estender a mão e orarmos. Pai de graça, de misericórdia, Senhor dos céus e a terra, queremos te render graça e te adorar neste momento. Agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos reunidos aqui sobre a sua casa. Cremos, Pai, que aqui nós permaneceremos, nós não desistiremos, pois Tu não deste espírito de covardia, mas de coragem, de força. E aqui nós estamos restaurados, Senhor, te louvando e te adorando pela graça e pela misericórdia que o Senhor teve por nós. Aqui eu quero orar e abençoar a vida de cada um que pôde ofertar e também aqueles que não ofertaram. Que o Senhor venha retribuir e transbordar os seus celeiros. Pai, que o Senhor venha abrir a porta de emprego ao que não tem, Senhor. Que o Senhor venha abençoar prosperadamente, frutificamente, Pai, multiplicamente. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Amém. Amém, Jesus. Senhor, nos faz, Deus, lembrar, Deus, neste momento, Deus, onde nós estaríamos, Senhor, se não fosse o Senhor na nossa vida, Deus. Queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de nós estarmos aqui, Senhor, mais uma vez na tua casa, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado, Deus, para conosco. Obrigado pelo teu grande amor por nós, Senhor. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e queremos, Senhor, te agradecer, Senhor, pelo teu grande amor, Deus, por nós. Aleluia, Deus. Meu melhor amigo, e eu posso chamar a qualquer hora que sei me atenderá.
tropeçar, sei me segurará. Se cansar os meus pés, um colo me dará. E me carregará. Eu não vejo outro amor como você. Eu não vejo outro amor como você. Provou o seu amor, Deus. Provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. E se acaso eu tropeçar, sei me segurará. Se cansar os meus pés, Um colo me dará. e me carregará. Diga isso, eu não vejo. Eu não vejo outro amor como Não existe outro amor igual dele. Eu não vejo outro amor como você. Eu não vejo. Eu não vejo outro amor como você. Eu não vejo outro amor como você. Ele provou o seu amor. Provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. Provou Deus. Provou o seu amor. Morreu só por me amar. Eu era o errado. Eu era o errado, mas tomou o meu Que orgulho, lugar. Deus. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. Senhor, nós te amamos, Pai. E nessa noite, Senhor, que nós possamos lembrar, Deus, o quanto o Senhor nos ama também, Pai. Que nessa noite, Deus, nós possamos nos entregar, Pai, verdadeiramente a Ti, Senhor. Amém. Muitas vezes, Deus, nós oramos, ó Deus, nós buscamos a Tua presença. Às vezes querendo Te sentir no mesmo instante, não sentimos, Senhor. Mas quando nós oramos, ó Pai, e quando o Senhor não nos responde logo, é porque o Senhor está em silêncio, trabalhando, ó Deus, para que o melhor possa ser feito nas nossas vidas, Senhor. E que nessa noite, ó Deus, nós possamos lembrar disso, Senhor. Aleluia. Lembrar do Teu amor para as nossas vidas, ó Pai. Porque o Senhor morreu numa cruz, ó Deus, para nos salvar, Pai. E que nós possamos, Deus, lembrar, Deus, o quanto nós chamamos também todos os dias, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda
guarda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, ouça isso. Mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Tá na hora de chamar Deus, grite. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode tu prometeu pra mim, Deus, sem dispor. tu és, não é pra mentir, Deus. Meus pecados, lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Ele está aqui nesse lugar. Lembrar de mim, Senhor, quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que existem sim os dias maus, que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Mas Ele é o sol na escuridão, então lembro que não podes me esquecer. Seu nome está escrito nas mãos dele. Se meu nome está em tuas mãos, Mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Chame Ele. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim. nem os meus pecados. Lembra, Senhor, E faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo. Ele e que revelou a sua glória em Israel, e que por amor abriu o mar, parou o sol. Sei que farás o mesmo em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, Juraste o teu nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, mais uma vez, faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Lembra-te, Senhor. Lembra-te, É Senhor, o das tuas mesmo promessas, Pai. Deus. Lembra-te, Senhor,
nosso nome escrito na palma das suas mãos. Em todo tempo, Pai, os teus olhos estão sobre nós. O teu cuidado e o teu amor, Pai. Lembra, Pai, lembra das tuas promessas. Lembra, Senhor, da tua fidelidade. Lembra, Senhor, do teu cuidado, da tua palavra. Lembra da tua palavra, Deus, que ela não volta vazia, mas ela cumpre a missão, ó Pai. E que a nossa missão, ela vem se cumprir, Pai, nos dias de vida que ainda vivemos, Deus. Que as tuas promessas venham se cumprir na vida de cada um, Pai. Lembra, Senhor. Lembra, Pai. Lembra, Senhor. E nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor. Os teus sinais e saberão que ainda és o mesmo Deus. Nós te agradecemos, Pai. Nós te exaltamos. Te bendizemos, ó Senhor da glória. Pelo teu amor, Pai, pelo teu cuidado. Obrigado, Pai. Porque nós sabemos que temos um Deus tão presente, que nos cuida e que nos guarda, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Pode tomar seu assento. Você não imagina a alegria que eu estou de poder voltar e a gente poder estar junto de novo, né? Se reunir, poder cultuar a Deus junto. Meu coração se alegra. Eu tenho até que controlar as minhas emoções hoje, né? Porque o cuidado de Deus, o cuidado de Deus e o cuidado também dessa igreja para com a minha família, com a vida da minha esposa, com a vida dos meus filhos. Assim, o que essa igreja, o que Jesus ele fez através dessa igreja pela nossa vida, o cuidado que nós sentimos, a forma como nós somos cuidados, as orações, eu não tenho nem palavras para mencionar e agradecer a cada um, assim, por tantas orações que nós recebemos, por tanto cuidado de cada um, de todos, de uma maneira geral, que oraram, que estiveram conosco, que intercederam, que nos ajudaram. Então, fica aqui a minha gratidão e da minha família. Comentei com alguns até que, durante esses dias que a gente ficou ruim, se teve algo que nós sentimos, eu e minha esposa, foi que as orações, elas agiram de tal forma, a gente poderia ter ficado muito pior, o nosso emocional, mas a gente sentia, sabe o que sentia? Algo palpável, as orações, elas vindo sobre nós, e isso durante esse tempo nos manteve muito firme, graças a Deus, nos sustentou. Então eu quero louvar e agradecer a Deus pelo cuidado dessa igreja, que eu não tenho nem palavra para descrever assim, a gratidão que eu tenho com cada um, com todos de uma maneira geral, que nos cuidaram como assim, de uma forma tão grande, que a gente nem merece, a gente nem merece tanto cuidado, nem tanto amor. Nos cuidaram como se estivessem cuidando do próprio Cristo. Eu e a minha família, nós sentimos isso. Então eu agradeço mesmo a cada um. Muito obrigado. Obrigado por cada oração e pelo cuidado dessa igreja que nós amamos de coração, que é a nossa igreja aqui no bairro, a igreja na cidade. Que Deus abençoe a vida de cada um, então, em nome de Jesus. Graças a Deus, a gente passou, assim como outras famílias também da igreja passaram, né, por esse momento, e Cristo, Ele tem nos dado a vitória. Eu vou, sem prolongar muito, tentar não prolongar, se você puder abrir comigo em Tiago capítulo 1.
Tiago capítulo 1, os versículos 2, 3 e 4. Tiago 1, versículo 2, 3 e 4, que diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficiente. Cubra a sua cabeça. Deus de graça, Deus de poder, Deus de infinita bondade, muito obrigado, Pai, pela tua graça, pelo teu amor dispensado sobre nós. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, Pai. Nós queremos, Deus, adentrar, Senhor, ao teu trono de graça. Nós nos dobramos diante da tua divina majestade nessa hora, Pai. Curvamos o nosso coração diante do Senhor e queremos, ó Pai, meditar na tua palavra, Pai. Queremos continuar ouvindo a tua voz, assim como nós ouvimos nas orações, como nós te sentimos em meio aos louvores, porque o Senhor habita em meio ao louvor. E Deus, e que o Senhor possa continuar sobre nós, ó Pai, agora com a tua palavra, Pai, edificando o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Esse texto de Tiago, ele vai nos apresentar uma alegria um pouco diferente da alegria que o mundo talvez apresenta, né? Tiago, ele começa a dizer assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por provações, né? Tiago, ele começa a falar de um negócio, de uma alegria por passar por provação. É meio que contraditório, mas é o que a Bíblia ela vai nos mostrar, a alegria do reino de Deus. É a mesma alegria, por exemplo, de quando a Fran ela leu lá o texto de Mateus, quando fala das bem-aventuranças. Felizes, quem são os felizes lá do texto? Felizes são os perseguidos por causa do meu nome. Então, as bem-aventuranças do reino de Deus, ela é um pouco diferente. O ser feliz no reino de Deus é um pouco diferente do ser feliz no mundo. E aí, por isso, parece um pouco contraditório quando Tiago ele nos fala: tende por motivo de toda alegria passardes por provações. É meio que quando a gente ouve esse texto, a gente entende que é para a gente ficar alegre, passar por provação, mas quando a gente engole parece que desce quadrado, né? A gente não consegue entender esse texto. E durante esses dias eu tenho tentado mergulhar nessa palavra, tentado entender, depois de passar aí uns dias, passar pelo Covid, depois passar pelo ainda dengue, né? No final já, graças a Deus, estou no final já da dengue. E eu olhando para esse texto, eu falei, esse texto tem alguma coisa para me mostrar, né? Deus tem algo para falar comigo e eu preciso aprender. E aí eu olhando para esse texto, querendo entender, buscando em Deus ele foi mostrando algumas coisas aqui para mim. Se você olhar lá no versículo 4, a gente vai entender um pouquinho melhor o que Tiago está tentando escrever. Ele diz assim: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficiente. Tiago ele escreve para nós que nós temos que passar pelas provações com grande alegria, porque a provação ela tem uma finalidade. E o versículo 4 ele vai dizer assim que a perseverança ela deve ter uma ação completa. Para quê? Para que nós sejamos perfeitos e em nada deficiente. Tiago ele está falando que nós precisamos passar pela tribulação para não termos nenhum tipo de deficiência no nosso organismo, para nós não termos nenhum tipo de falta, para não faltar
nenhuma vitamina nossa na fé. Então nós precisamos passar pelas provações, passar pelos momentos difíceis, para que durante esses momentos difíceis sejam produzidos uma ação completa de Deus. E aí, quando eu estava olhando para esse texto, e não tem como a gente não olhar para o texto, e quando a gente vai olhar para a Bíblia, olhar para a nossa realidade, né? O nosso grande desafio é esse, é a gente olhar para a Bíblia, a gente ler o que foi escrito lá atrás, mas a gente olhar para o que a gente está vivendo hoje, e aplicar a essa realidade. Enquanto eu estava pensando nesse texto, eu liguei e fiz um paralelo com o nosso organismo, com os anticorpos que são produzidos no nosso organismo, e os anticorpos de uma pessoa, justamente eles são produzidos quando algo entra dentro do nosso sistema, um inimigo, um vírus, uma infecção, uma bactéria, ele tenta invadir e ele tenta destruir o nosso organismo, causar uma infecção, causar uma inflamação. Só que no que esse organismo tenta entrar, esse organismo diferente tenta entrar no nosso corpo, o nosso corpo ele tem uma reação. É a reação que as nossas células elas começam a lutar com todas as forças para combater aquele invasor que está tentando causar o mal no nosso organismo. Então, as nossas células elas vão combater esse inimigo. E aí, no que eles estão combatendo, com todas as forças, bloqueando o inimigo para não causar nenhum mal, o nosso corpo gera então um anticorpo. Os anticorpos dentro do nosso sistema. E os anticorpos é interessante, eu gosto de ler, né? E aí esses dias eu estava lendo por esses negócios. O nosso corpo também, nós temos uma médica lá, depois ela pode fazer assim, ou mais ou menos, né? Está estudando para medicina, está mais ou menos assim. E é interessante que os anticorpos no nosso organismo, ele vai criando uma memória. Tipo, se eu tiver por exemplo, esses dias atrás eu fiz um exame e deu dengue. Só que eu já peguei 4 vezes dengue. Quando eu fiz o exame, constou que o reagente da dengue lá estava agindo, mas também no exame lá do lado, eu esqueci o nome lá que tem um negocinho lá, IMG, eu não sei como é que é aqueles trem. Constou que também já tinha anticorpos. Quer dizer, o meu organismo antes, porque ele já enfrentou aquele tipo de situação da dengue, ele criou anticorpos. E agora, todas as vezes que a dengue ela tenta entrar dentro do meu sistema ou dentro do meu corpo, tem uma memória do meu corpo, do meu físico, que combate e fala: opa, isso aqui não pode entrar aqui dentro do organismo, porque isso aqui vai fazer mal. Então meu corpo começa a trabalhar para combater aquilo. E aí eu estava ligando tudo isso, lendo esse texto, né? E vendo sobre essa questão do organismo. Isso também acontece, é isso mais ou menos isso que Tiago ele está escrevendo para nós. Ele está dizendo assim, a gente fazendo um paralelo então com o nosso corpo, com os anticorpos e com as provações. Tiago está dizendo assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. A provação espiritual, ela produz também um anticorpo espiritual. Esse é o tema dessa mensagem. Os anticorpos das provações. Toda provação ela vai produzir um anticorpo dentro do seu sistema de fé. E assim como uma pessoa que precisa de anticorpo, nós também como cristãos, quando a gente nasce na fé, a gente também precisa dos anticorpos. E nós, assim como um bebê que precisa de anticorpos,
ele vai entrando em contato com várias coisas, e ele vai criando esses anticorpos. A nossa vida de fé também precisa desses anticorpos. Nós começamos a andar com Deus, e não tem como nós termos anticorpos da fé sem passar por tribulação. Uma pessoa que não passa por provação, que não passa pela prova, ela vai ser uma pessoa sem anticorpos. Ela não tem um sistema de defesa, ela não tem um sistema que combate o inimigo. Agora, por isso que Tiago, ele começa a escrever esse negócio. E se a gente vai fazer esse paralelo com a nossa realidade, com o anticorpo, aí você começa a entender o que Tiago está escrevendo. Meus irmãos, tem de por motivo de toda alegria passar por provações, porque sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficiente. Tiago está escrevendo, fiquem felizes passar por tribulação, e aí traduzindo aqui, atualizando para o nosso tempo, pelo aquilo que nós estamos vivendo, fiquem felizes quando vocês passarem por tribulação. Não que é legal a gente passar por tribulação, não. É legal você passar por uma enfermidade? Claro que não, eu não quero. Mas o texto está dizendo assim: tende por alegria passar por provações, porque quando vocês passarem por provações, dentro do sistema imunológico da fé, vai ser gerado algo chamado perseverança. A perseverança, ela tem uma ação completa, mas para nós sermos pessoas que têm perseverança, que não desistem no meio da caminhada, nós vamos ter que passar por provações. Por isso que Tiago está escrevendo: tende por alegria passar por provações, porque enquanto nós estamos passando por provações, nós estamos criando uma imunidade na nossa fé, de maneira que aquelas coisas que nós passávamos quando nós começamos na fé, agora a gente não passa mais, porque nós já criamos, já temos dentro do nosso sistema imunológico. Agora nós vamos passando por outras provações, nós vamos criando uma imunidade maior, conforme nós vamos avançando na fé. E Tiago, ele está escrevendo isso, para que a nossa vida de fé também nós tenhamos um sistema imunológico vitaminado, um sistema que em nada deficiente. Você vê que nessa versão fala assim: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficiente. Para nós não termos nenhuma deficiência em nosso organismo, nós precisamos passar por vários tipos de provações, porque esses vários tipos de provações vão produzir a vitamina necessária, o anticorpo necessário para combater o inimigo. E uma vez que nós passamos por isso, nós vamos sair fortalecidos na nossa fé. A perseverança, ela é produzida no meio da provação. Quem não passa por provação não persevera. Agora, quem persevera, ele cria dentro dele. O texto fala assim: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficiente. Cria dentro dele uma resistência imunológica de fé. Toda resistência só é criada diante de desafios, diante de provações. E para a gente poder avançar e sermos pessoas perfeitas, em nada deficiente, a gente vai ter que passar por esses anticorpos. E aí Paulo também, ele vai escrever sobre isso. Olha só o que Paulo escreve. A Bíblia tem uns negócios meio doidos, né? Paulo também, ele escreve sobre isso, sobre passar por tribulação e ficar feliz. Olha só o que ele diz lá em Romanos 5. Se você puder abrir lá comigo. Romanos capítulo 5, do versículo 3 ao 5. Diz assim:
Romanos capítulo 5, do versículo 3 ao 5, diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Paulo, ele diz quase a mesma coisa. Ele diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação. Paulo, ele olha e ele também diz: opa, a tribulação, ela produz algo, ela produz um anticorpo também da fé. Qual que é o anticorpo que Paulo fala que a tribulação ela produz? Primeiro, perseverança, também mesmo ponto, Tiago e Paulo concordam. Tribulação produz perseverança. Quem passa pela tribulação são pessoas que perseveram, são pessoas que não desanimam. Depois da perseverança, o que Paulo diz? E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência. Uma vez que produziu perseverança, você agora não tem só mais algo que é teórico, mas eu experimentei, eu vivi. Eu agora sou uma pessoa que sou perseverante, porque eu passei pela tribulação, mas eu também tenho uma experiência de ter vivido isso. E depois de ter experimentado a experiência, resulta o quê? Qual que é o resultado? Passar pela tribulação produz esperança. E essa esperança, quem tem no coração, ela jamais apaga. Porque quem tem esperança no coração não desiste em qualquer circunstância, mesmo as mais difíceis possíveis. Por isso que a esperança é algo que é tão difícil a gente ter, porque ela não é produzido no quarto quando a nossa vida está tudo beleza. Esperança não. A esperança ela é produzida no meio do conflito, no meio da guerra, no meio da adversidade, quando as coisas estão fora de controle. Mas quando nós passamos por isso, passamos pela tribulação, ganhamos a perseverança, aí é gerada em nós a esperança. A esperança de a gente olhar para a realidade, saber que a realidade hoje está difícil, os tempos estão difíceis, são tempos de choro, tempos de sofrimento, mas porque nós passamos pela tribulação, perseveramos, foi produzida uma experiência. Agora nós temos a esperança de olhar para a nossa realidade, mesmo no caos. A esperança que foi produzido, o que ela gera em nós? A gente olha para a realidade e diz: dias melhores virão. Isso é esperança. Esperança é a gente olhar para o caos, sabendo que nós estamos passando pela adversidade, mas nós temos a esperança que existe sempre uma boa notícia do Evangelho, e que Jesus é essa boa notícia. Isso é a esperança. A esperança de nós estarmos às vezes passando por um luto, passando por um momento de perda, e quantas percas, mas a gente olha para frente e a gente profetiza: dias melhores virão em nome de Jesus. E dias melhores virão, e nós também seremos pessoas melhores nesses dias melhores, porque nós passamos por um tempo de adversidade. Esse dia eu estava até perguntando na cela se eu estava muito otimista, mas porque eu olho para a humanidade. Pode ser que da minha perspectiva, do meu ponto de vista, da onde eu estou olhando, obrigado pela água,
Sei que da onde eu estou olhando, eu estou enxergando com muito otimismo, né? Eu falei até na célula, eu falei assim, ó, se tiver muito otimista demais, vocês me ajudam aí. Mas diante do que a gente viveu, eu tenho visto o amor de Deus brotando no coração das pessoas. Eu tenho visto pessoas que às vezes nem estão na igreja, pessoas que às vezes nem frequentam, mas que estão buscando a Deus, que estão orando por pessoas que estão doentes, estão levando um alimento, sabe? Eu vejo um movimento tão grande de amor, de despertamento. E a Bíblia fala que nos últimos tempos o amor ia se esfriando, mas Deus, Ele usa essa situação, parece que para acender de novo o nosso coração. E eu vejo o movimento de Deus na vida das pessoas. As pessoas agora, sabe, parece que o Covid tirou um monte de coisa que estava tapando os nossos olhos, que impedia a gente de caminhar, porque a gente começou a se preocupar com o ser humano, com a pessoa, sabe, a compaixão começou a brotar de novo. A gente, não sei você, mas quanta lágrima, quanto choro eu tenho derramado com a dor do outro, sabe? Isso é o amor de Deus que é derramado, Deus que derrama no nosso coração. O ser humano, ele tem voltado a ser humano, sentir a dor. Parece que o mundo estava caminhando de uma forma tão... Pode ser que o meu olhar seja otimista demais, mas por onde eu tenho olhado, aquilo que eu tenho vivenciado, eu tenho visto um despertamento de buscar a Deus, de estar com o Senhor, porque Deus, Ele tem trazido, Deus, Ele tem trago ao seu povo, ao menos na nossa comunidade, né? Ao menos na nossa igreja eu tenho visto isso, a vida do nosso povo, as pessoas se preocupando. Meu Deus, quanto amor nós recebemos em casa, né, amor? Quanto cuidado. Então eu tenho visto o cuidado de Deus, e tudo isso ele é gerado no meio da tribulação. O texto que a gente leu de Tiago, lá no finalzinho, no versículo 12, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Bem-aventurado é você quando você passa pela tribulação e você suporta e persevera a tribulação, porque quando você suporta ela e persevera, depois de você ter sido aprovado, você vai receber a coroa da vida, está nas mãos do Senhor. Isso é maravilhoso demais. Eclesiastes 3, ele vai nos falar que existe tempo para tudo. Existe tempo do choro, existe tempo do luto, da dor, mas existe também esse tempo, que esse tempo, a humanidade, Deus está produzindo no ser humano a perseverança. É só em meio à tribulação que a perseverança ela é produzida, e Deus, Ele está produzindo nesse tempo dentro de nós a perseverança da gente olhar para a nossa realidade, e não é que nós vamos deixar de passar por tribulação, mas porque foi produzido dentro de nós a perseverança. Nós olhamos para a nossa realidade, e quando nós passarmos de novo por algumas provações, nós vamos poder olhar sobre outra perspectiva.
Imagina os seus netos, bisnetos, quando a história for contada. Nós vamos contar que nós passamos pelo tempo do Covid. Como é que foi, avô? Lá no seu tempo do Covid, quantas pessoas morreram? Nós vamos poder contar, deixar um legado para as gerações, dizendo que nós perseveramos em fé. A humanidade, ela não desistiu, porque havia uma esperança no coração do povo de dias melhores. Coloca de pé, vamos orar. Aleluia, Jesus. Tende por motivo de toda alegria passarde por provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficiente. Deus, Ele está nos cobrindo de imunidade espiritual. O que Deus está gerando nesse tempo é uma imunidade de fé nos nossos corações, uma esperança que nenhum outro mal pode derrubar. O que Deus está gerando agora, Ele está registrando, assim como os anticorpos que criam memória, na nossa fé também está sendo criada uma memória, está sendo produzido algo sobrenatural, porque Deus está levantando um povo forte, um povo que vai herdar a terra prometida, um povo de esperança, um povo que não se abate, um povo sim, que chora com os que choram, como o texto diz, que se alegra com os que se alegram, que chora a dor do outro, mas um povo perseverante, que não desanima, e que independente da situação, busca a presença de Deus. Pai, muito obrigado por produzir durante esse tempo a perseverança, Pai, nos nossos corações. Obrigado, Pai, pela imunidade que o Senhor nos dá, pelos anticorpos que são gerados, Deus, nesse tempo. Continue, Deus, fortalecendo as nossas vidas de fé, Pai, para que a perseverança ela seja gerada em nossos corações, Pai, e que através da perseverança a experiência, e a experiência a esperança, e que haja dentro de nós uma esperança viva, Pai, sempre para nós olharmos para a nossa realidade com os olhos da fé, Pai, crendo que dias melhores virão, Pai, de que se há alguém enfermo entre nós, nós vamos orar, Pai, e os enfermos vão ser curados. Deus, se há alguém necessitado entre nós, através do Teu amor, Pai, nós vamos estender a mão e ajudar, Pai, porque há uma perseverança, algo que o Senhor está gerando em nós. Continua produzindo na vida da Tua igreja anticorpos celestiais. Ó Deus, que possamos ter o sangue de Cristo dentro de nós, a imunidade do Senhor Jesus que foi produzida na cruz do Calvário, a mente de Jesus Cristo, Pai, para nós vivermos a vida que o Senhor tem para nós nesse tempo. Abençoa a vida da Tua igreja. Senhor, nós clamamos pelas pessoas, Pai, pelas famílias também, Pai, que estão prostradas, Senhor, na nossa cidade, para aqueles que perderam entes, pelo pastor Manuel, pastor metodista, que foi para a glória, Pai, no dia de hoje. Abençoa, Pai, a vida da família lá em Brasília. Abençoa, Senhor, aqueles que estão na enfermaria do hospital, estão lá, Pai, deitados agora. Alcança a vida deles, aqueles que estão na UTI, Pai, todas as pessoas, Pai, que estão precisando, aqueles que estão em casa, Pai, aqueles que olham para a realidade, Pai, não vê esperança,
Pai, diante do que o Senhor produziu em nós, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa repartir sobre essa cidade, Pai, perseverança. Deus, que a esperança seja derramada, Pai, sobre a nossa cidade, que a cura seja derramada, Pai, que o poder do Senhor venha alcançar cada coração e cada família, Pai. Levantar, Senhor, aqueles que estão caídos, dar força ao que não tem vigor, Pai, trazendo saúde, Pai, àquele que está, Senhor, doente, e dando esperança, Pai, a quem não tem esperança. Nós queremos te louvar, Pai, e te agradecer por essa noite, por essa palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe aos nossos visitantes, Deus abençoe sempre, em nome de Jesus. Sejam sempre bem-vindos. Devagar a gente vai retomando os nossos cultos, devagar a gente vai voltando com as nossas atividades, com todo o cuidado necessário. Então, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua semana. A gente voltou com algumas células online, né? Então, se você está em alguma célula, procure aí durante a semana seu líder de célula. A gente voltou com algumas online, e que Deus abençoe a sua vida e a sua semana. Dê uma semana de vitória no nome de Jesus. Estenda sua mão. Que a graça do Deus vivo, o amor eterno de Cristo Jesus, a comunhão e as consolações do Teu Espírito Santo, Pai, o Teu amor, ele seja derramado sobre nós, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, um abraço, fica com Deus.